Olá, galera do nono ano, aqui é o professor Eduardo. Vamos começar mais uma aula remota. Essa semana com assunto novo, eu vou passar para vocês lutas do mundo, recapitulação sobre lutas e seus tipos, certo? Vai ser uma aula bem rápida, bem objetiva. Depois vou explicar atividades para vocês, como fazer. Vai ser bem simples também, certo? Espero que entendam e aprendam sobre as lutas do mundo, ok? E os tipos de lutas, certo? Vamos lá. As lutas foram originadas na busca dos seres por recursos para a sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática, certo? Não tem uma data definida para que estabeleça o início das lutas. Vários autores contam que as lutas já vêm sendo iniciadas desde o princípio da humanidade, quando os homens utilizavam para a sua sobrevivência, ok? Porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Há registros também de 15 mil anos atrás de desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos de sumérios arcadianos, no ano de 3000 a.C. Essas são as possíveis datas que poderia ter surgido as lutas, mas nada de certeza, certo? Você pode ver aí que tem várias datas em vários locais diferentes. No Egito, por exemplo, as pinturas de lutas do período de 2400 anos antes de Cristo, as lutas são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada. Não sei se vocês já ouviram falar da Ilíada de Homero do século 13 e 12 a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. A modalidade praticada na Grécia Antiga era o pancrácio, uma atividade que inclui técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes, certo? Essa é uma luta bem antiga, provavelmente uma primeira luta definida chamada pancrácio, que utilizava dessas técnicas aí que eu falei, certo? Os norte-americanos também possuem destaque quando trata-se de história da modalidade de combate, pois essa prática fazia parte das atividades populares militares e feiras realizadas por eles. A primeira vez que ocorreu um torneio no país foi em 1888, na cidade de Nova York. Em síntese, antes usada como recurso para sobreviver. Como já havia falado lá no começo, as lutas surgiu desde o início da humanidade. Como? Em que forma? Forma de sobrevivência, certo? A luta atualmente é utilizada para a prática de exercícios, um esporte e artifício de defesa. No Brasil, um estilo de luta livre chamado telequete foi popular entre as décadas de 1960 e 1980. O telequete
era uma luta que misturava combate, encenação teatral e circo. Tipo o WWE. Se você não sabe o que é o WWE, tipo é esse telecat. WWE é tipo um teatro que eles utilizam de várias acrobacias, parece luta de verdade, mas é mais teatral, tá certo? Os competidores não lutavam de verdade. Seus movimentos e golpes geralmente exagerados, beirando o engraçado, eram coreografados e ensaiados. O telecat naquela época, naquela década, era transmitido pela TV e atraía grandes audiências. É tipo o WWE de hoje. O telecat é o WWE do Brasil, certo? As lutas são caracterizadas pelas suas técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras, certo? Lembrando que luta é muito diferente de brigar. Luta tem suas regras definidas, certo? Briga não. As técnicas de luta são presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate em longa e curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e mobilizações, certo? Dentre outras ações. Já as de curta distância englobam o uso de aparelhos como lanças e espadas, certo? Entenderam quais as lutas, o histórico da luta? Agora eu vou falar alguns tipos de luta. Acho que talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar de muitos tipos de lutas que eu vou citar agora. Quais são elas? O Aikido, o Ame-Jitsu, boxe, capoeira, que é uma luta tradicional brasileira, Fei Rock Pai, grego-romana, luta greco-romana, o Handang-Gundo, o Hapkido, Jiu-Jitsu, Judô, que é uma luta muito conhecida por nós brasileiros e tem vários campeões olímpicos do judô, o Karatê, o Kendo, o Kempo Karatê, o Krav Maga, Kung Fu, a luta indígena, que é uma luta utilizada por povos indígenas, a luta olímpica, Muay Thai, o Pacua, o Pancrácio, o Sumô, o Taekwondo e o Tai Chi Chuan. E tem várias outras lutas, certo? Através tem várias outras lutas a mais do que essa. Essas são apenas algumas lutas mais conhecidas, ok? Entenderam a história da luta no mundo, no Brasil, o que são as lutas, como são caracterizadas e como são os movimentos de luta, de combate curto e longo e alguns tipos de lutas, certo? Preste bem atenção no que eu falei. Agora, eu vou passar para vocês a atividade e falar como vocês devem fazer essa atividade, certo? Vocês ter que assistir esse vídeo bem direito, pausando várias vezes para tirar suas dúvidas. Junto com esse vídeo, vou mandar um arquivo em PDF com o resumo do texto e a atividade para vocês responderem, certo? Lembrando, não precisa copiar o texto, apenas as perguntas e respostas no seu caderno. Assim que terminar a atividade, tire uma foto
e manda no meu privado com o nome e a turma, ok? Vamos lá. A primeira questão da atividade. As lutas foram originadas através de quê? Já está de cara a resposta dessa pergunta. Você lendo o texto e vendo esse vídeo, você vai responder de primeira, certo? Fácil, fácil. No Brasil, qual a luta era popular e por que essa luta era popular? Eu foquei bem dessa luta e falei bem dela, certo? Por que era popular? Qual luta era popular? Apenas isso que você vai falar. Essa prática de lutas passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Em que ano? Lembre que eu falei vários anos ali. Leiam a pergunta, prestando bem atenção para não botar a resposta errada, certo? Prestem atenção na leitura do texto e no vídeo. Quarta questão. Pelo o que as lutas são caracterizadas? Aí, bem fácil essa questão. Não tem o que errar. E vocês vão responder bem simples, certo? Só é prestar atenção no que a pergunta está pedindo. E a quinta questão e última, bem fácil também. Eu falei aqui mais de 15 nomes de lutas pelo mundo. E na quinta questão eu peço para você citar apenas 10 lutas. Vocês vão fazer o quê? Botar o nome de 10 lutas apenas. Eu falei o nome de mais de 15. Então vocês vão pegar 10 dessas e botar e a questão está respondida, certo? A atividade bem simples. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, chegue no meu privado e pergunte. Estarei disponível para responder e tirar qualquer dúvida. Espero que tenha entendido sobre o assunto de lutas. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijão. Qualquer dúvida, chegue no meu privado.